um minuto, mas abro o Correio Manhã de fato com a imagem desse homem, desse trabalhador, aqui na tela do povo. Com a imagem desse homem que levava o sustento para casa, dirigindo um ônibus pelas ruas da capital. Foram pelo menos 20 anos fazendo isso, como profissional dirigindo ônibus. Mas no dia 18 de julho, o Silvano da Silva, de 48 anos, repito, esse homem aqui, foi vítima de uma covardia, de um terrorismo, de uma brutalidade. Do jeito que aconteceu, para mim foi terrorismo. Bandidos abordaram o coletivo que ele dirigia e fizeram isso aqui, ó. Obrigaram as pessoas a ficarem lá dentro, porque tinha passageiro também, além do motorista, o Silvano. Ninguém pôde descer do ônibus. Espalharam gasolina e atearam fogo. Acontece que esses covardes, esses bandidos, não queimaram apenas o veículo. Silvano teve mais de 50% do corpo queimado. Ele lutou pela vida, minha gente, mas infelizmente não resistiu. O Carlos Daniel vai falar comigo agora ao vivo aqui, inclusive, falar dessa monstruosidade. Você imagina, um homem que ganhava a vida dirigindo um ônibus há 20 anos. Começou como cobrador. Aí virou motorista há 20 anos, levando pessoas para lá e para cá e levando sustento para casa. No dia 18, agora desse mês, foi vítima dessa monstruosidade. Carlos Daniel, bom dia para você. Infelizmente, ele não resistiu, né, meu amigo? Exatamente isso, viu, João? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no Correio Manhã. Uma monstruosidade sem limites. A gente para pensar a dor que essa família está sentindo, e é um ataque não a somente esse profissional, mas é um ataque a toda a capital paraibana, que lógico que faz uso do transporte público, que depende desse meio de transporte, e foi vítima desse ataque em pleno funcionamento, né? O ônibus, o motorista estava trabalhando, pessoas estavam dentro, estavam ali indo para o trabalho, voltando para casa, e esses criminosos não tiveram o mínimo respeito, não tiveram pena nem piedade, já entraram com um galão de gasolina para matar essas pessoas. Não há dúvida que a ação desse criminoso era realmente tacar fogo no motorista e também nas pessoas que estavam dentro deste ônibus, que graças a Deus conseguiram ali fugir. A gente relembra um pouquinho desse caso, que uma mulher chegou a pular pela janela do ônibus, quebrou, né, fraturou ali o calcanhar porque caiu, se machucou, foi internada. Outras pessoas sofreram também queimaduras, ficaram vários dias internadas no Hospital de Emergência e Trauma. Então, realmente foi um ataque criminoso. A polícia seguiu investigando, detalhando um pouco mais dessa ação criminosa. Conseguiu ali prender na sexta-feira, dia 28, o suspeito, né, de ter dirigido. Qual a função, segundo as investigações, desse homem que foi preso? O Antônio Gomes da Silva. Segundo as investigações, João, ele é suspeito de ser um motorista desses criminosos. Isso porque os policiais, os investigadores, encontraram o carro que foi utilizado nessa ação criminosa. O que chama atenção também nesse caso, João, é que esse homem que foi preso e já foi liberado após uma audiência de custódia, ele é motorista de alternativo da cidade de Bahia. Então, olha só a gravidade desse caso. Um motorista participa de um crime que poderia, né, ter provocado uma tragédia ainda maior, e está envolvido um crime que vitimou a vida de um parceiro, de um profissional que trabalhava, que tinha a mesma rotina de trabalho como ele. Agora, a gente detalha, eu vi que você comentou agora há pouquinho, que isso revolta ainda mais. O suspeito foi preso na sexta-feira, dia 28, aliás, foi preso na sexta-feira, dia 28, e no sábado já foi solto. Ele passou por uma audiência de custódia, né? E a juíza Higínia, deixa eu só dar uma olhada aqui no nome dela, Higínia já fez a audiência de custódia, Higínia Josita Simões de Almeida, e atendeu ao parecer do Ministério Público. Essa audiência aconteceu ali na segunda vara criminal daqui da capital. A acusação contra Antônio é justamente de promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por
por interposta resposta, pessoa, organização criminosa. A questão é essa, que mesmo tendo toda essa participação de ser apontado como motorista dessa ação violenta, ele passou por audiência de custódia em um dia e no outro já foi solto, enquanto a família do motorista chora a partida precoce de um pai de família, de um motorista exemplar, de um profissional extremamente capacitado. Um dos suspeitos da ação criminosa já se encontra em casa. Ainda de acordo com o Ministério Público, ele vai cumprir aí algumas medidas cautelares, como por exemplo não poder se ausentar sem informar a polícia para onde está indo, vai usar aí alguns equipamentos e informar tudo o que está fazendo para que a polícia tente acompanhar a rotina desse suspeito. O caso ainda segue sendo investigado, inclusive a gente tem a informação que hoje a Polícia Federal vai promover uma coletiva de imprensa para dar mais informações aos jornalistas sobre o porquê que esse homem foi solto após essa audiência de custódia, mesmo tendo aí essas acusações, essas suspeitas que são tão graves, né, que apontam aí que ele teria sido o motorista desses criminosos que cometeram essa ação, esse ataque contra a vida dessas pessoas. E claro, a gente vai acompanhar essa coletiva de imprensa e trazer mais informações. Agora, ontem, João, como eu disse, aconteceu o velório e o sepultamento do Silvano Silva. O clima era realmente de muita comoção e, lógico, de muita revolta. As pessoas, mesmo durante o velório, cobravam justiça. E justiça é uma palavra que tem que ser repetida ao longo de toda essa investigação, porque um pai de família foi para debaixo da terra, enquanto os criminosos estão aí caminhando como se não tivesse feito nada. O Simon Cavalcante acompanhou esse velório, conversou com o presidente do Sindicato dos Motoristas do Estado da Paraíba e também com alguns amigos do Silvano. Vamos acompanhar em uma reportagem. O caixão fechado foi em respeito a quem teve mais de 50% do corpo queimado. Ao redor, familiares, colegas de profissão e amigos que lamentavam a trágica perda. O Silvano era um cara muito alegre, muito de boa. Ele tinha a maior paciência com os passageiros. Tive o prazer de trabalhar com ele durante 2, 3 anos na empresa, no mesmo terminal. Lamentável isso que aconteceu. Infelizmente, o transporte público hoje ele está carente de segurança. Os profissionais, eles não têm aquela segurança a qual deveriam ter. Foram 11 dias lutando pela vida na unidade de terapia intensiva do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Mas na noite de sábado, Silvano da Silva, de 48 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos. Ele foi uma das 3 vítimas do incêndio criminoso provocado por uma dupla armada e o único que ficou em estado grave. O fato aconteceu no dia 18 desse mês, quando os bandidos invadiram o ônibus que era dirigido por Silvano e atearam fogo. No coletivo vinham 5 passageiros. 2 conseguiram fugir antes das chamas. É muita tristeza, a nossa categoria está revoltada, entendeu? Com esse ato criminoso, né? Esse ato criminoso que aconteceu, que veio tirar a vida do nosso amigo aí, do nosso companheiro, né? Então, assim, quero cobrar, entendeu? Cobrar justiça, que isso aí não pode ficar assim. Cadê aquelas blitz, aquelas operações que tinha antigamente, que paravam os ônibus, perguntava ao motorista, aí motorista, tá tudo bem? Perguntava aos passageiros, revistava os passageiros. Tudo isso era uma segurança e hoje a gente não vê mais isso. As motivações do crime ainda são desconhecidas, mas a Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado, composta pelas polícias civil, militar e federal, conseguiu localizar e prender um dos acusados. Trata-se de um motorista de transporte alternativo de 44 anos da cidade de Bahia, que não teve a identidade revelada. Com o suspeito foi encontrado o veículo utilizado na ação criminosa e ele teria sido o motorista que conduziu a dupla que ateou o fogo. Mas na audiência de custódia ele foi liberado, fato que gerou a indignação durante o velório. Infelizmente estamos acobertados por leis fajuntas, ultrapassadas, que só beneficia ao vagabundo, ao ladrão, ao homicida e ao pai de família. Infelizmente a realidade é essa. E ainda existe advogados, advogadas que defendem marginais, vagabundos
né? Homens sem caráter e tirar a vida de um pai de família em plena função do seu trabalho. Sentimento de revolta acompanhado de muita comoção e de homenagens a quem perdeu a vida de forma tão violenta. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Para você, já já eu volto a falar contigo sobre esse assunto, porque o David